Vamos agora estudar mais um texto difícil da Bíblia. Para explicar esse texto, temos conosco hoje o pastor Guilherme. Mas antes da explicação do pastor Guilherme, vamos escutar a pergunta. Vamos ver qual é a dúvida que temos hoje. Pastor, semana passada, em conversa com amigos, fui questionado sobre dom de línguas. Como posso falar sobre o assunto? Dom de línguas. Essa é uma dúvida que bate a porta de todas aquelas pessoas que dão estudos bíblicos. Todos aqueles que têm amigos que são evangélicos, em algum momento já se depararam com essa pergunta. Dom de línguas, existe, não existe? Funciona, não funciona? Por que a sua igreja não tem isso? Pastor Guilherme, vou começar com uma pergunta tácita, uma pergunta difícil logo de cara, e eu queria que o senhor respondesse isso para mim e para o nosso instrutor bíblico que está assistindo a aula agora. Existe o dom de línguas? Existe, pastor Rubens. Só que muitas vezes interpretamos esse texto do dom de línguas, que são 3 na Bíblia, de maneiras diferentes e de maneira errônea. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículos 5 a 11, eu gostaria de ler o verso 5 para que nós pudéssemos compreender aqui o que aconteceu no Pentecoste. No verso 5, na palavra de Deus em Atos 2, diz o seguinte: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Notemos, aqui tinham pessoas vindas de todas as nações debaixo do céu. Eram pessoas que falavam aramaico, hebraico, todos os tipos de línguas existentes no mundo. Então, essas pessoas, elas precisavam receber a mensagem messiânica. Elas precisavam compreender o Evangelho. Os discípulos tinham recebido o dom do Espírito Santo para pregar o Evangelho a essas pessoas. Então, o dom de língua, aqui falado, seria algo que as pessoas pudessem compreender cada um em suas línguas. Era algo necessário para aquela época. Algo que as pessoas precisavam ter a compreensão do Evangelho. Quando os discípulos pregavam, cada um ouvia falar na sua própria língua materna. Notem bem o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Está vendo? Cada um ouvia no seu próprio idioma. Pastor, então, um ponto importante aqui, e você, querido instrutor bíblico, precisa dar atenção a isso. Quando você vai falar sobre dom de línguas com o seu interessado, quando você vai explicar essa parte, esse assunto bíblico, você deve começar em Atos 2 sempre, não é certo, pastor? Você deve começar mostrando qual foi a finalidade do dom de línguas na vida dos discípulos na festa do Pentecostes. Eles tinham um objetivo: pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Jesus Cristo no idioma das pessoas que estavam em Jerusalém. Porque, pastor, o que me parece é que hoje em dia não é assim. Hoje em dia, as pessoas que supostamente dizem ter o dom de línguas, elas não estão usando o dom de línguas para a pregação do Evangelho, não é isso? É interessante vermos isto, porque as pessoas hoje saíram de Atos capítulo 2, porque eles não conseguem se manter doutrinariamente forte, tendo Atos 2 como base. Então eles passaram para recorrer a Coríntios 14, que é confuso para muitas pessoas, mas hoje nós vamos esclarecer bem isso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 10, por exemplo. A Bíblia nos diz aqui o seguinte: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Olha só, a Bíblia diz que há muitos tipos de vozes, contudo, muitos deles sem sentido. A Bíblia está querendo dizer que há muitos tipos de línguas. Paulo está falando à igreja de Coríntios que há muitos tipos de línguas. E que essas línguas, elas são entendidas. Quando eu falo português, você que está aí me ouvindo, se você é brasileiro, se você fala português, você está me entendendo. Então, você entende, essa língua é uma língua com sentido para você. Uma outra coisa que nós deveríamos observar: a igreja de Coríntio não poderia ser denominada como uma igreja espiritual. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, você vai ver que a igreja de Coríntios tinha dissensões. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, você vai notar que a igreja de Coríntio tinha a carnalidade.
Se você abrir a sua Bíblia em Coríntios capítulo 5, verso 1, você vai observar que a igreja de Coríntios era uma igreja adúltera. Agora, como eu posso pensar que essa igreja tinha realmente o dom do Espírito Santo através do dom de línguas? É um perigo para a gente pensar isso. Então, olha só, eu queria continuar falando algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, o verso 13 diz assim: pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar. Paulo está dando aqui para todos nós uma visão clara do que ele queria para a igreja. Ele disse assim: se tem alguém que fala em outra língua, que haja um intérprete. Você já foi em algum culto em sua igreja que a pessoa que pregava lá na frente não era uma pessoa que falava o português, por exemplo, e que ela precisava ter um intérprete ao lado para interpretar o que aquela outra pessoa estrangeira